Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Antes de começar tudo, vamos tratar isso como um rumor. Por enquanto, onde há rumor, há oportunidades e possibilidades de situações se concretizarem ou ficarem apenas no campo do rumor. Entretanto, Denzel Washington e Sylvester Stallone juntos para construir, para criar, desenvolver um estúdio anti-woke, é claro que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso e vamos falar no vídeo de hoje. É uma grande dupla respeitada no cinema, é mais respeitada pelos fãs que gostam de cinema porque pela própria academia, né? Os dois, eles são lendas, né? São absolutamente lendas. E aí vem o problema da causa, né? Não tem problema nenhum você ser a favor ou contra o woke, né? O problema é que o Stallone ele já tá muito marcado, né? O Denzel Washington acho que não. Então se isso aqui realmente for verdade e se efetivar, os dois serão olhados de outra forma pela indústria. Tudo bem que eles não precisam de mais absolutamente nada. Nada. O Stallone e o Denzel Washington não precisam mais de Hollywood. Será que a conta tá boa? Na conta, o saldo deve ser um negócio, assim, tranquiliza. O saldo, olhar o saldo da conta do Stallone e do Denzel Washington deve ser equivalente a 20 gotas de Rivotril. 20 gotas. Ou o frasco inteiro. E aí, olha, vem aquela calma, bonita. E os dois sempre estão fazendo mais coisas, né? Eles não estão parados. O Denzel Washington fez o Protetor, né? Fez o Protetor 3 e continua sempre envolvido em outros filmes. E o Stallone tá fazendo um monte de podreira. Precisa ver quando que o Stallone volta a tentar ser um pouquinho Stallone. Lembrando que esse ano nós temos Rock Rambo. Olha que coisa incrível, né? Esse ano a gente tem Rock Rambo. E os dois sem ele. Os dois sem ele. Mas eu acho que ele vai aparecer de alguma forma. Ele precisa dele. Eu acho que não. Precisa dele? Não tô falando no filme. Ah, tá. Falando na Nos divulgação. okay, Precisa ter. Precisa ter o Stallone pra esses filmes terem esse peso, né? Porque são os dois nomes de dois dos grandes trabalhos que o Stallone fez, né? Os dois maiores trabalhos do Stallone no cinema, Rock e Rambo. Então, o Stallone, ele já deixou a sua preferência política clara. O Denzel Washington, acredito que não. O Denzel Washington é meio misterioso. O Denzel Washington, ele fala muito da fé dele nas entrevistas. É. Porque algo, né, que como o lacrador odeia o cristianismo, ele deve odiar, consequentemente, o Denzel Washington, que ele não consegue separar nada, ele vê tudo no fim político. Mas esse rumor, ele é muito interessante e vamos conversar bastante sobre ele. Vamos lá, galera, mas antes a gente precisa dividir uma felicidade aqui com vocês. A gente tá muito contente, eu e o André, com a adesão de vocês em relação ao livro digital do professor Júnior Silveira. Muitos de vocês baixaram o curso digital dele, o livro digital do Inglês Era o Lacrate. E por conta desse grande retorno do material do livro digital do Júnior Silveira, muitos de vocês foram até as redes sociais dele perguntar para ele se ele tinha algum curso de inglês. E é por isso que, em parceria com o professor Júnior Silveira, nós vamos lançar a primeira turma da Linhagem Geek para o curso de inglês do professor Júnior Silveira, o Inglês Zero Lacrate. E amanhã abre a primeira turma com vagas limitadas e você pode fazer parte deste curso. Então clica já aqui, ó, no primeiro link na descrição, já faça o seu cadastro prévio para entrar na nossa turma, a turma da Linhagem Geek do Inglês Zero Lacrate. Aproveita que a galera vai estar focada no carnaval e você já sai na frente. É verdade, vai estar gastando dinheiro. Exato, já se você, eu tenho uma grana para fazer aqui o negócio, para estudar, prefira sempre estudar e já sai na frente de quem vai se distrair, né? O distraído, ele está sempre pensando em outra coisa. O concentrado sabe do que precisa. Se você precisa de inglês, aproveita essa oportunidade. Muito bem, vamos lá, galera. Então aqui, ó, rumores que circulam nas redes sociais nas últimas semanas apontam que Stallone e Denzel estariam envolvidos na criação de um novo estúdio independente de Hollywood, supostamente batizado de Iron Star Studios.
A iniciativa, segundo as especulações, teria um investimento estimado em 500 milhões de dólares e buscaria produzir filmes com foco em narrativas mais tradicionais, distanciando-se do que os críticos chamam de abordagem woke da indústria cinematográfica atual. Uma coisa é fato, nenhum filme desse estúdio vai concorrer a prêmio nenhum, tá? Olha, eu vou até sugerir ao vivo aqui pro Gabriel, pro Matheus e pra toda a nossa equipe, que eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que Hollywood em 10 anos vai acabar. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando da IA. A gente reagiu ali no nosso QG, um teaser que o cara fez do Rafael, do Tartaruga Ninja, e a todo momento tá pipocando muitos materiais que já estão bons. De cavaleiros, viu? De cavaleiros que estão fazendo, cara. Tá começando a ficar muito interessante o negócio, porque a IA, ela não vai parar agora. Isso que a gente tá falando é o quê? São 3 anos, 4 anos de IA, né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto gigantesco no mercado, e eu acho que é até interessante a gente fazer um vídeo sobre isso. Por que eu tô falando isso? Em breve, daqui a pouco, 15 pessoas podem ter um estúdio. Podem ter um estúdio e começar. Um faz o roteiro, o outro faz a IA, o outro faz o aprimoramento. Tem um cara de VFX bom. Isso aí já vai dar pra você fazer um filme. Do jeito que as coisas estão e da forma com que Hollywood está agindo, e aí entra até a justificativa desse estúdio do Stallone e do Denzel Washington, que é a qualidade podre / lacrate. Isso vai ter... Você imagina, em 5 anos... Eu falei 10, né? Que Hollywood vai acabar, né? Falou 10. Falei 10. Mas imagina daqui a 5 anos como é que vai estar a IA. O que vai ter de filme independente, de equipes independentes, ou de uma pessoa que vai idealizar o filme, de curtas-metragens, de desenhos, de animes. Esse mercado, ele vai virar de cabeça pra baixo. Em 5 anos. Ele já tá... Porque o que eu... Na minha breve vida... O que eu começo a prestar atenção? Quando vem algo novo, os chefões, eles sentem medo, eles se sentem ameaçados. E quais são as ações? Vamos proibir. É isso aí. O que tá acontecendo com os sindicatos de Hollywood? Vamos proibir a IA. Os sindicatos dos atores, os sindicatos dos roteiristas. A IA tá fazendo roteiro, vai pegar o nosso emprego. Lembra do Uber táxi? Vamos proibir o Uber. Eu tô vendo a mesmíssima movimentação. E o resultado que a gente tá vendo nas redes sociais desses produtos, eles superam produções de Hollywood. Superam em coreografia, em ambientação. Esse do Rafael é muito melhor do que a animação de Tartaruga Ninja que a gente viu, que é ridícula, do Seth Rogen. E podre e lacrate. Agora, isso do Denzel e do Stallone, eles podem também fazer IA. E uma coisa é a gente tentar fazer um filme com IA. Outra coisa, né, com a ajuda e auxílio de IA. Então, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais novos estúdios sendo lançados com o intuito de concorrer com Hollywood. Porque agora tá ficando... não tá tão impossível. E aí você tem o budget do Stallone e do Denzel. Que aí já é outro patamar. E eles podem dar andamento a essa sequência e utilizar a IA como assistência. Não só o budget, mas o moral, nome, a marca moral. Stallone e Denzel, né? Moral. Esse estúdio aí, ele pode ser um dos principais estúdios. Entendeu? Eles têm moral pra levar muita gente pro cinema. Ainda mais se os dois fizessem um filme que tivesse os dois. Se o estúdio... imagina, um filme de guerra com o Stallone e o Denzel Washington de general. Porra, bicho. Aí... Mas eu tô começando a achar que Hollywood tá ficando ameaçada, hein, com essa IAzinha. De acordo com essas informações ainda não confirmadas, o estúdio teria como principal objetivo valorizar histórias centradas em veteranos de guerra, heroísmo e sacrifício militar. Entre os projetos mencionados nos rumores estariam 3 produções de grande porte já em fase de pré-produção, incluindo um drama de ação inspirado em eventos reais ocorridos no Afeganistão e um filme biográfico sobre um condecorado com a medalha de honra. Você lembra? Eu não lembro qual vídeo eu falei que eu tava com saudade de filme de guerra. É verdade, né? Foi do War Machine, pô. Foi do War Machine, né? Foi. Porque assim, o lacrador, ele não gosta porque ele perdeu a guerra, né?
Vou ser bem claro nisso aí. Eu sei que eles vão falar, mas ele está Stalingrado. Tudo bem, mas aí eu vou com o Victor Suvorov ainda de bibliografia sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso aí falta, o heroísmo, falta bastante. A gente sabe que eles querem apagar isso aí. E aí é uma ótima empreitada aí do Stallone e do Denzel Washington, que conhece como é que funciona bem essa narrativa, porque eles já fizeram muitos filmes com essa premissa. Eu acho uma ideia incrível. Eu acho que assim, já viram o meu estúdio favorito, eu assisti tudo desse estúdio, e você tem uma comunidade carente nesse gênero. Uma comunidade profissional e uma comunidade de audiência. Pô, eu falei, eu tô com maior saudade de ir no cinema assistir um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Por que não faz um multiverso à la Marvel? A Primeira Guerra Mundial, a consequência, e a Segunda, com os mesmos ali envolvidos, os mesmos atores. Seria incrível isso. Você fazer uma peça da ligação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como uma levou a outra, quais foram as ligações. Pô, isso aí é um baita filme, só que aí tempo e muita grana de investimento ou inteligência artificial. Sem falar o que você pode criar também, tipo, por exemplo, no mundo do terror, tu pode pegar e botar um John Wick contra um Michael Myers, por exemplo. Eu colocaria o John Wick contra o Predador. Também, entendeu? Tipo, bilhão de bilheteria. Você pode fazer várias coisas e, vamos dizer assim, com pouco investimento, teoricamente, e com muito retorno. Porque o cara pode montar um baita PC, aí ele coloca em um PC grande, R$12 mil, e se ele souber mexer nisso aí com os acordos certos, você começa a criar até dentro de casa esses fanfilmes aí, né? Quando foi a última vez que a gente foi no cinema assistir um filme de guerra? Eu não lembro. Eu acho que na história da linhagem a gente não assistiu nenhum filme de guerra no cinema, cara. Não. Sabe qual vai ser o filme de guerra que a gente vai ver esse ano no cinema? Odisseia? Rambo. Por incrível que pareça. A gente vai assistir Rambo. Odisseia não deixa de ser né? Acho que Odisseia... É uma guerra mitológica. Claro, né? claro. Mas ainda mas é isso aí. Não teve nenhum. A gente vai ficar, caraca, é verdade, o Rambo, né? O Rambo volta e vai ser o primeiro filme de guerra que a gente vai acompanhar. Impressionante. Impressionante. As publicações afirmam ainda que Stallone e Washington estariam pessoalmente envolvidos na curadoria criativa dos filmes, priorizando autenticidade, realismo e respeito as experiências de militares e ex-combatentes. A proposta, segundo os relatos, seria oferecer ao público narrativas mais diretas e menos influenciadas por pautas ideológicas contemporâneas, o que poderia apresentar uma tentativa de reposicionamento dentro de Hollywood. Assim, público tem, tá? Existe uma demanda reprimida que precisa voltar a sorrir, principalmente quando o assunto é filmes sem lacração. E isso tem público. Tem muito público pra isso. É só você ver o resultado dos filmes. Eu já tô cravando aqui, tá? Esse filme do Alan Ritchson, War Machine, ele vai ser um dos filmes mais assistidos da Netflix. E vai ser um filme de contexto de guerra. Você já teve o mais assistido já da Prime Video, que é o do Momoa e do Bautista. Que é um filme de ação. Sim. Você teve o Nada de Novo no Front, que é da Netflix, é um filme alemão, mas também concorreu ao Oscar, mas desapareceu, né? Mas eu acho super interessante a iniciativa. Não tô falando que... Não consigo prever isso que o André tá prevendo de Hollywood acabar. Mas é aquela coisa. Existe público pra isso. Existe público. Quando foi... vamos fazer um exercício aqui, Resgate do Soldado Ryan, belíssimo filme. Até o Último Homem, filme incrível. Pearl Harbor, filme bem legal também. Então, tem história pra isso. Mas precisa das pessoas certas. E esses dois caras, eu tenho certeza que eles conseguiriam entregar belos filmes dentro deste contexto. O que vocês acham disso, galera? Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Aproveitem e se cadastrem para o lançamento do curso da nossa turma da linhagem, do curso do Inglês Zero Lacrata e do professor Júnior Silveira. Faça parte disso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.